Bem, observado aí as recomendações iniciais, vamos para as dicas para retirada de rolamentos. Então a primeira dica aí é com relação ao rolamento no eixo, né, quando ele está com interferência no eixo. A interferência é o local aí onde o local de fixação entre o rolamento e o outro elemento, como nesse caso aqui é o eixo, né? Então, o que é que nós deveremos fazer? A primeira coisa é fixar bem o eixo. Então, após fixado aí, por exemplo, em uma moça, nós iremos utilizar uma ferramenta específica para retirada do rolamento. A ferramenta é um saca-polia, ou saca, como é normalmente conhecido. Nós iremos utilizar o saca para fazer a retirada do rolamento. E de que forma? Nós iremos apoiar as garras do saca no anel interno. Então evitar aí o apoio do saca no anel externo, né? Evitar fazer esforço no anel externo, porque se você puxar aí, pode ser que retire o anel externo e consequentemente aí avariar o rolamento, né? Caso já esteja avariado, né, não vai ter nenhum problema, né? Porém, evitar fazer a retirada pelo anel interno, pelo anel externo, desculpa, fazer a retirada somente pelo anel interno. Se por acaso você não tiver um saca-polias, você pode fazer a retirada aí com um punção e com um martelo, mas atenção, esse punção ele tem que ser de um material mole, como por exemplo latão, cobre, evitar materiais duros para fazer a retirada. E a aplicação do golpe no punção, né? O punção deve deve ser aplicado aí no anel interno. Evitar aplicar golpes aí tanto com punção e diretamente com o martelo no anel externo e dar golpes aí no rolamento com martelos, evitar também dar golpes diretamente em qualquer um dos anéis, qualquer parte do rolamento com martelo. Se por acaso o rolamento for grande, você pode utilizar aí uma ferramenta hidráulica para fazer a retirada deste rolamento. E se por acaso o anel estiver com interferência no anel, nessa parte externa aqui, né, com o anel externo, como é que seria o procedimento de retirada? Bem, ó, o anel está no eixo, então a primeira coisa vai ser apoiar bem também o eixo, né, assim como foi feito com a interferência no eixo. Apoia o conjunto bem e fazer a retirada agora do fazer a retirada do rolamento por meio do anel externo. Agora atenção, é indicado sempre fazer a retirada, né, apoiar bem aí as garras do saca no anel interno, mas quando não for possível fazer a retirada por meio do anel interno, você pode retirar o rolamento por meio do anel externo. Agora muita atenção, evite grandes esforços, né? Aplicar grandes forças aí no anel externo, e à medida que for aplicando este esforço, né, você vai ter que ir folgando aí o saca-polia e girando, né? Se possível, dar uma giradinha aí, vai aplicar em outro lugar, em outra posição, essa força no anel externo, para evitar que o rolamento venha a empenar. Então as recomendações é que você gire com frequência o anel externo para evitar marcações e evitar empenos.
Na falta de saca-polia, pode ser utilizado também aí um punção, né, de metal mole, e a recomendação de também evitar dar golpes diretos aí com o martelo. Agora, se por exemplo o rolamento estiver com interferência na caixa, né, vamos supor que aí seja um mancal e você precisa retirar o rolamento do mancal. Então, qual é o procedimento? O procedimento é utilizar aí uma ferramenta chamada de caneca, ou na falta dela pode-se utilizar um tubo resistente aí para fazer a retirada. E neste caso, você vai apoiar esse tubo no anel externo, apoia no anel externo o tubo e faz a retirada do, do rolamento. Você até pode utilizar um saca-polias, porém, muito cuidado, né? Então, se possível, aplicar o esforço sempre no anel externo, neste caso, né? Já que a interferência é entre o anel externo e a caixa onde está localizado o rolamento, caso por exemplo o mancal. Então, na falta aí do tubo ou da caneca, pode-se utilizar o saca, porém aplicando o esforço aí no anel externo. Então, outras recomendações são aplicar golpes uniformes sobre a caneca. Também na falta do saca, você pode utilizar uma punção de material mole e também evitar dar golpes diretos aí no rolamento. Se por acaso o rolamento estiver montado em buchas, então a imagem está mostrando aí essa situação, um rolamento em que ele é montado numa bucha. Então, caso ele seja montado numa bucha, nós teremos aí basicamente três partes aí fora o rolamento, né? Nós teremos aí a bucha propriamente dita, com a rosca, onde será inserida aí a porca, né? Então nós teremos a bucha, teremos uma arruela e uma porca, né? Fora o rolamento que vai estar aí nesta bucha, né? Para fixar o rolamento. Então, neste caso, qual é o procedimento para retirada? Então, a primeira delas é fogar a porca, obviamente, né? Então, você vai fogando aos poucos, vai lubrificando a porca para que ela saia com facilidade. E à medida que for folgando a porca, pelo lado oposto do rolamento, você vai aplicar golpes aí a, com a caneca ou com o tubo. Então observe aqui que nós temos um rolamento que está apoiado numa bucha. Então vamos imaginar que o parafuso ele esteja deste lado, né? Ou desculpa, a porca esteja deste lado direito. Então no lado oposto, lado esquerdo, né? Você vai encaixar aqui o tubo e aplicar golpes uniformes, né? Uniformes que eu estou me referindo, aplica por exemplo umas pancadinhas aqui em cima, depois aqui embaixo, depois dos lados, do lado direito, lado esquerdo, vai aplicando aí golpes uniformes para poder retirar o rolamento. Então, outra recomendação é
como foi dito logo no início do vídeo, né, fazer a marcação da bucha, né, para indicar o local, a posição da bucha em relação ao eixo, em relação ao local onde ela está fixada, e ir lubrificando as roscas aí, a rosca, lubrificando os fios da rosca, à medida que for retirando a porca. Bem, fez a desmontagem do rolamento, vamos agora para a manutenção, né? Eu sugiro que vocês estudem aí os procedimentos do módulo para retirada de rolamentos. Então existem outros procedimentos, aqui foi apenas alguns deles, né, de uma forma bem resumida. Então eu sugiro que você faça uma leitura lá no módulo de quais são esses procedimentos. E feita a desmontagem, feita a retirada, vamos agora para a manutenção. Então a primeira coisa que nós iremos fazer é a inspeção do rolamento. Então nós iremos observar qual é a situação do rolamento, né? Nessa inspeção vai verificar se há algum empeno no rolamento, a situação dos elementos rolantes, né, no caso das esferas, ou então os roletes, os rolos. Vai observar aí as pistas, né, dos anéis, se não tem nenhum risco, a questão da lubrificação. Então você vai observar a situação em geral do rolamento e aproveita a situação para fazer a lavagem dele também, né? Se por acaso o rolamento ele tiver uma proteção, tiver proteção dos elementos rolantes, uma das únicas formas de observar se o rolamento está bom ou ruim é observando aí se não há travamento dá uma giradinha no rolamento, né, para ver se não há nenhum travamento dele, se tem alguma folga normal, se apresenta algum ruído ao girar. Então, se não dá para observar por dentro, já que ele tem uma proteção, então nós temos que utilizar de outras formas para descobrir se ele está avariado ou não, né? E uma das maneiras é essa: verificar ruídos, verificar folgas, além das normais, né? Porque o rolamento vai ter uma certa folguinha ali, mas se for uma folga normal, já é um indício de um problema, de uma falha nele, né?